Ao você vasculhar um pouco mais sobre impressão 3D, provavelmente se deparou com essa possibilidade aí. Sim, e é possível imprimir o metal com impressoras de tecnologia FDM ou FFF, ou seja, com o uso de carretéis como matéria-prima, como esse aí que está aparecendo na sua tela. Meu objetivo nesse vídeo é explicar como funciona esse processo de forma completa, sem enrolação e também sem criar historinhas para você, obrigatoriamente, sair comprando o material, achando que é só apertar print e pegar a peça no outro dia. Meu nome é Felipe Schneider e eu sou especialista em impressão 3D e engenharia de aplicação aqui na Wishbox. Somos uma empresa que está desde o início trabalhando com impressoras 3D desktop, precursora dessa tecnologia aqui no Brasil, sempre trazendo e implementando grandes marcas, pois sabemos que trazer resultados para os nossos clientes é o que importa. Antes de irmos para esse assunto tão interessante e inovador, vou pedir um favor. Se esse tipo de conteúdo lhe ajudar, deixe um like. Se ainda tiver dúvidas ou quiser acrescentar alguma coisa sobre o assunto, deixe um comentário aqui embaixo. Claro, se quiser mais conteúdos como esse, ative as notificações para saber quando novos vídeos como esse forem publicados. Mas sem mais enrolações, bora lá entender como funciona esse processo de impressão 3D em metal. Esse processo de impressão é denominado de MFFF, um acrônimo para a palavra que está aparecendo aí na sua tela. E já te adianto que a peça não sai pronta para o uso, como é o caso da impressão em outros materiais mais simples, que no máximo vão precisar de um pós-processamento para retirada do suporte ou rebarbamento. Aqui nós vamos ter 3 etapas principais: a impressão, o debind e a sinterização. Vou passar por esses 3 tópicos para que possamos entender o processo de forma completa. Para a impressão da sua peça, você ainda vai precisar das etapas de preparo, aquela que a gente já passa normalmente em qualquer outro tipo de material. Primeiro, você vai precisar de um modelo tridimensional, ou seja, uma peça desenvolvida em um software de modelagem, que nesse caso você terá que sim fazer adaptações de design para impressão em metal. Assim como é necessário pensar no design de peças para injeção plástica, torneamento ou trabalhar numa CNC de 3 eixos. Não significa que você tenha que reprojetar a peça do zero, mas respeitar certas limitações ou regras que a tecnologia por impressão de deposição por camadas precisa, principalmente na parte de metal. A segunda parte, com esse arquivo modelado, você deve exportar o tradicional arquivo .stl, preferencialmente na melhor qualidade possível, e colocar em um fatiador, para adequar os parâmetros de impressão. Eu recomendo que você sempre escolha fatiadores que já tenham pré-preparados a impressão por metal. Aqui na Wishbox, no caso, nós recomendamos o Ultimaker Cura, que já conta com um perfil dedicado para impressão em 3D em metal, já que o fatiador precisa fazer compensações dimensionais, ou seja, escalar a peça de forma que no fim do processo você tenha algo com precisão e tolerância necessária que você modelou na etapa anterior. Terceiro, esse na verdade é a junção de 3 fatores. Estou falando de você ter o filamento certo, aqui no caso da Wishbox, recomendamos e trabalhamos com a marca que difundiu o conceito e já tem um amplo desenvolvimento e testes em campo. Os filamentos 316L e 174PH da marca Basf, uma grande parceira da Ultimaker e também da Wishbox. Ter os equipamentos certos para impressão 3D é a segunda etapa, ou seja, equipamentos que não só digam na ficha técnica que podem trabalhar com impressão em 3D por metal, mas que realmente entreguem, tal como os que oferecemos aqui na Wishbox, com certificações internacionais e até reconhecidos pela própria fabricante de filamentos, a Basf. E em conjunto com o seu equipamento, a disponibilidade de um bico compatível com a máquina, que aguente a carga de metal, e não simplesmente diga, dá para imprimir aí. Feito isso, você vai fabricar uma peça que estará superdimensionada, para poder passar pelos 2 processos que virão a seguir. Essa peça vai ser denominada de peça verde e vai estar de um tamanho bem maior do que você projetou. E assim, a impressão acabou. E agora vamos para a próxima etapa, onde você vai ter que tomar um dos 2 caminhos, uma decisão.
O primeiro é fazer a aquisição de um equipamento com um valor no mínimo 5, 10, 15 vezes o valor da sua impressora. Conseguir determinadas certificações e entender de processos que também são usados na tecnologia de MIM, ou seja, ter fornos de debind e sinterização. O segundo caminho, com a peça já impressa, ou seja, aquela peça verde, bem embalada, mandar por uma empresa especializada que entenda de todo o processo. E tenha os fornos preparados para trabalhar com debind e sinterização. Independente do caminho que você escolher, você vai ter que pegar sua peça verde e passar ela pela segunda etapa principal, após a impressão, o debind. O que nós queremos nessa segunda etapa é tirar o material ligante da peça, já que para impressão 3D em filamento, ele vai ser composto por uma liga metálica, que você vai precisar utilizar, mais um material ligante, que não nos interessa na peça final, mas é necessário para o processo de fabricação com o seu equipamento. Bem resumidamente, o debind é um processo termoquímico, na qual as partes verdes são expostas a um ácido nítrico gasoso, em uma atmosfera de nitrogênio e aquecido. O objetivo do debind é remover aquele ligante, com o menor tempo, com o menor impacto possível na sua peça final. Esse processo, ao final, nos entregará uma peça que denominamos de marrom, que não conterá mais o ligante e, por consequência, temos uma peça extremamente frágil e porosa, sendo assim necessário a última etapa do processo, a sinterização. Aqui é o momento da mágica acontecer, é onde vamos ter a nossa peça final ao final do processo. A sinterização consiste em uma exposição e um forno com atmosfera de hidrogênio controlado. Isso basicamente vai reorganizar estruturalmente e dar propriedades finais para a sua peça, seja ele o metal 316L ou 174pH. Nas etapas de peça verde e peça final, você pode executar pós-processamentos para acabamento, como chanfro, usinagem, rebarbamento, que fariam em outras peças. Também a retirada do suporte, que no caso para máquinas com dupla extrusão, é possível utilizar um material especial de suporte, tal como uma Ultimaker S5 ou S7. E assim, com esse processo em 3 etapas, saímos de uma peça como essa para uma peça metálica e usual. Existem casos específicos para aplicação e uso dessa tecnologia. Sempre será necessário fazer uma análise mais minuciosa e entender se o seu caso e a peça é para ser impressa na tecnologia MFFF. E aqui trabalhamos consultivamente, nunca empurrando e contando apenas a historinha de que você tem um resultado e uma peça final metálica igual a de outros processos. Você precisa de uma análise maior, então venha conversar conosco. Temos diversos casos de sucesso com empresas que confiaram na Wishbox, pois aqui temos uma equipe com know-how e uma experiência verdadeira, atendendo diversos segmentos da indústria. E não se esqueça, se precisar escolher com sucesso, escolha Wishbox.